profissionais que também retomamos no ano passado, e temos esse ano 1,8 bilhões de reais em orçamento garantido, dar conta da agenda da revisão do Previne Brasil e de um novo modelo de financiamento. E a nova metodologia, ela se propõe, então, a priorizar a estratégia da família, as ESFs, a estabelecer novos parâmetros de pessoas vinculadas e acompanhadas por equipe, a adotar novas metodologias de classificação dos municípios e garantir previsibilidade e sustentabilidade do financiamento. Quando um secretário for sentar com o secretário de Planejamento, o secretário de Saúde, senta com o secretário de Planejamento, com o prefeito, ele precisa ser rápido. Ele tem 3 minutos para convencer o prefeito, se ele quiser aumentar o gasto naquela prefeitura. E aí, um novo modelo permite que ele sente com o prefeito, com o secretário da Fazenda, e diga: o nosso município é classificado em tal categoria, o nosso financiamento é tal e tal e tal, tanto para tais serviços. De modo simples, garantindo uma segurança nas decisões de expansão do serviço de saúde. E aí nós estamos apontando a perspectiva de um financiamento que nós mantemos o PAB fixo, com, inclusive, uma reivindicação de setores históricos do sanitarismo brasileiro e do CONASEMS. Então, vamos ter retomamos um componente fixo por equipe, para que cada equipe de saúde da família, cada equipe de atenção primária tenha um valor permanente de financiamento, e outros 2 componentes de acompanhamento e de qualidade, para poder garantir que a população vinculada àquela equipe seja monitorada e nós saibamos, de fato, se aquela população está sendo acompanhada ao longo do último ano, se ela está sendo visitada, se ela está procurando serviço de saúde. E também o componente de qualidade, a partir, principalmente, da oportunidade dada pelas atualizações do SUS-APS, no que diz respeito ao nosso domínio dos dados produzidos no cuidado da saúde na atenção primária brasileira. E nós estamos colocando, nessa pactuação com o CONAS e CONASEMS, um recurso financeiro muito mais significativo para a expansão da estratégia da saúde da família em relação às equipes equivalentes e outras modalidades. Na perspectiva de poder garantir a presença do agente comunitário de saúde, do médico, do técnico de enfermagem, do enfermeiro no cuidado. E tentando induzir, com a atualização já feita na saúde bucal, também uma atualização da expansão das equipes de saúde bucal tipo 1 e tipo 2. O componente de qualidade, então, com 15 indicadores, que acompanham os ciclos de vida, que acompanham os programas, que acompanham também a incorporação digital, tecnológica, a avaliação da experiência do usuário, que o Ministério da Saúde, em um painel local para todo gestor municipal, que beberá diretamente da base de dados, em tempo real, do SUS-APS, que já está instalado em 4.500 municípios com a nova versão, e 5.300 municípios com a versão, somando com a versão anterior, para que o gestor local e a equipe de saúde da família acompanhem todos os indicadores e conheça a situação de saúde do seu município. Também o indicador, o componente de vínculo territorial, permitindo a qualificação do registro dessa população na vinculação e o redimensionamento da população por equipe que nós apontamos aqui, trazendo novos parâmetros, aonde, na classificação dos municípios em 4 estratos, a partir de uma mescla do indicador de vulnerabilidade social produzido pela IPEA, com 5 níveis, mais os estratos populacionais do IBGE, nós classificaremos os municípios em 4 estratos, de acordo com a maior e menor vulnerabilidade, considerando a população desses municípios até 20 mil habitantes, até 50, até 100, mais de 100 mil habitantes. E nesses 4 estratos, nós apresentamos a perspectiva de ter um parâmetro de que municípios de muito alta vulnerabilidade devam ter como parâmetro uma equipe a cada 2.000 pessoas, podendo variar até 3.000 e numa variação até 1.000 pessoas. E de menores vulnerabilidades, um parâmetro de 3.000 pessoas, com um mínimo de 50% inferior e um teto de 50% superior. E, nessa perspectiva, garantir o quê? Uma capacidade de redimensionar melhor os serviços de saúde e garantir que a gente consiga ter uma atenção primária que trabalhe com perspectivas que leia, que beba das experiências internacionais e que, de fato, possa ser garantidora do acesso. E significa, na prática, então, o que significa, na prática, priorizar o modelo? Significa garantir o retorno das equipes multiprofissionais, o estímulo à telemedicina, à telesaúde dentro da atenção primária, a incorporação tecnológica, a sustentabilidade financeira, a retomada de saúde, Carmen, na casa. Nós estamos gerando, nessa geração de ACS, com toda a formação que está sendo oferecida pelas iniciativas federais.
E aí, colegas, nós alcançamos, no dia de ontem, um ponto importantíssimo de consenso, de pactuação com o CONAS, com o CONASEMS. Nós temos a portaria tramitando já dentro do Ministério da Saúde, desde o ano passado, o processo de revisão do impacto dela com a Superintendência de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, e teremos, ao longo deste mês, sem dúvida nenhuma, a atualização do modelo, permitindo que, a partir do mês de abril deste ano, o novo modelo ele possa representar para os municípios brasileiros um ganho de recursos novos em termos de financiamento para equipes que existem, e para aqueles municípios que desejem expandir serviços, existe a segurança da sustentabilidade. E também a perspectiva de que todos os municípios ganharão. Nós pactuamos e reconhecemos aqui a insistência muito assertiva do CONASEMS, do CONAS, toda a compreensão e todo o trabalho feito pelo Ministério da Saúde, de que nenhum modelo pudesse trabalhar com a perspectiva de perda por nenhum ente subnacional. O modelo precisaria, Mauro e Richan, garantir que todos ganhassem. E aquilo que nós construímos de consolidação vem permitindo apontar um modelo que dará a 100% dos municípios do Brasil sustentabilidade e ganho com a transição para o novo modelo. Então, querido Berger, colegas da Tripartite, muito obrigado pelo espaço. Acredito que nós temos aí passos importantes a serem dados aqui nas próximas semanas para poder consolidar e finalizar a pactuação e a publicação do novo modelo. Então, muito obrigado a todas e a todos. Venceremos. Obrigado, Nésio. Primeiro, antes de passar para o CONAS e CONASEMS, cumprimentar toda a equipe, o trabalho intenso, árduo e bem qualificado, sem nenhuma dúvida, do que é se debruçar para poder construir um novo modelo de financiamento, um modelo de financiamento que atenda a compromissos históricos nossos dentro do Sistema Único de Saúde, que valorize, né, os serviços a serem realizados, que valorize as equipes, que valorize o conjunto das ações que fortalecem, em última análise, o nosso Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala da questão do fortalecimento do SUS, ele tem que ter elementos práticos de ação, sobretudo na área e na responsabilidade da gestão, do gestor público de plantão, que somos nós somos gestores públicos de plantão, né? O SUS continuará, e espero que por bastante tempo, independente de nós. E nós estamos aqui num período de tempo que a gente tem que dar a nossa melhor contribuição. E isso eu acho que não fica nenhuma dúvida de que o papel feito nessa construção pela equipe do CONAS, pela equipe do CONASEMS, pela equipe do Ministério, viu, Nésio, coordenado por você, que eu quero dar os parabéns em relação a esse processo todo. Então, veja, quanto às questões gerais das diretrizes, dos conceitos e das premissas, nós temos total acordo entre nós. Tem, entretanto, o próprio Nésio já mencionou, tem inseguranças do ponto de vista orçamentária que eu, por exemplo, é obrigação minha, até por coordenar esse fórum, tenho que passar para vocês. Esses números, alguns desses números que estão colocados, não necessariamente serão efetivados ou poderão ser efetivados. Isso é preciso ser dito. O orçamento do Ministério da Saúde, assim como o orçamento federal, de um modo geral, não está concluso. A LOA foi aprovada, há vetos do presidente da República à LOA, e com esses vetos do presidente da República à LOA, que volta para o Congresso Nacional, eu posso ter um arranjo para melhor ou um desarranjo do ponto de vista orçamentário que repercutirá indelevelmente, indiscutivelmente, no conjunto dos ministérios, que são 38. E não tenho dúvida que o Ministério da Saúde não ficará isento disso, né? O Ministério da Saúde não está blindado o seu orçamento numa circunstância político-conjuntural pela qual nós estamos vivendo. Então, essa é a razão objetiva, clara, transparente. Vocês sabem como eu conduzo esse fórum, as reuniões, e como expresso minhas opiniões. Não tem como pactuar valores, não tem como pactuar recursos, não tem como pactuar considerações em relação a números nas quais vocês chegaram, nesses estudos, que são números em que eu, em condições normais de temperatura e pressão, para usar nossos ensinamentos lá de trás, poderia fazer
mas eu não sou proprietário dessa circunstância. Então, eu não posso, porque se eu migrar alguma dessas questões que eu tenho que fazer a mexida interna no meu orçamento do Ministério e for abalar uma parte do orçamento da SAPES, não tem como sustentar isso. Assim como vale para a SAES, vale para qualquer um dos meus colegas secretários. É até bom que eles estejam aqui, já estejam me ouvindo, para também terem essa precaução. Uma coisa é o que nós pactuamos anteriormente, outra coisa é o que definitivamente nós vamos executar. Então, eu quero, inclusive, pedir a compreensão, tanto de CONAS como de CONASEMS, em relação a isso, em relação ao conjunto dessas discussões, dizer que eu até lamento não ter tido, por alguma razão, uma ocasião que a gente não discutiu previamente, essa fala com vocês antes, né? Mas faço agora. O que eu não posso é deixar, imagina depois de eu pactuar com vocês aqui, isso, e depois como é que o Richão vai falar para os 5.570 municípios, olha, aquilo que a gente acertou na CIT não é mais isso. Como é que você vai falar para os seus secretários estaduais que não é bem isso? E o próprio Nésio, numa situação que não depende dele, não vai depender da SAPES nem dos técnicos que elaboraram isso. Não vai depender, porque se ele tem X, ele faz uma determinada proposta, né, baseado naquilo. Se ele tem Y, vai ter que mudar aquela proposta. Então, o que acho que é essa minha fala um pouco mais longa, mas eu acho fundamental e necessária, é uma fala que representa não apenas a minha posição no meu cargo de secretário executivo, mas a posição oficial do Ministério da Saúde, já previamente articulada, definida e validada com a nossa ministra Nízia. Então, essa é a posição oficial do Ministério, que, aliás, tem a colaboração de todos, inclusive, naturalmente, do próprio secretário Nésio e de todos os demais secretários, até porque, sob uma circunstância que, como eu disse antes, nós não temos propriedade para poder reverter. Então, qual é o fruto dessa consideração toda? Eu acho que era importante que a gente tivesse as diretrizes aqui colocadas, muito bem colocadas, premissas que foram essenciais colocadas aqui, ajustadas como sendo um pré-acordo, um pré-pacto de que aquilo não será mexido. E vamos, então, ficar na pendência, aí sim, em definitivo, de uma nova rodada que diz respeito a essa parte orçamentária, a parte da tabela de valores propriamente dito. Tá? Essa é a minha consideração, e agora eu passo para CONAS e CONASEMS também fazerem as suas considerações. Bom, obrigado, Berge, né? Bom dia, secretário Nésio. Acho que muito claro, e isso é importante porque, né, o Berge, antes da gente iniciar essa apresentação, ele colocou, nós temos mais de 2.000 pessoas nos acompanhando. A gente sabe o alcance que nós temos na tripartite e a nossa responsabilidade enquanto representantes do Sistema Único de Saúde, seja pelo ente federal, o ente estadual e o municipal. E nesse ponto, e temos acompanhado também, o CONASEMS como representante dos 5.570, a gente tem recebido muitas ligações, seja de capitais, temos aqui hoje também o representante da Frente Nacional de Prefeito, com expectativa muito grande, né? A gente sempre, o próprio impacto de financiamento, mas acho que está claro, Berge, para esclarecer para todos que estão nos acompanhando, né, nesse ponto de apresentação e discussão, e o que foi apresentado são valores, mas a gente não pode se ater a valor. Então, o valor está passível de mudança. Então, para a gente não se apegar, que eu tenha certeza, dos 35 bilhões é o valor disponível para a gente pactuar essa atualização. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas as premissas que nós já apontamos, e a gente tem vindo discutindo isso com todos os estados, é que nenhum município pode perder, para não ter uma fragilização da atenção básica. Os indicadores que foram colocados estão em discussão, sabemos que teremos indicadores. Agora, sabemos também do nosso desafio enquanto sistema de informação. Por isso que eu faço questão de sempre falar de RNDS, que eu vejo como a nossa solução, a esperança que nós temos de unificação e a transformação desses dados em informação. E que essa informação para os indicadores esteja em tempo oportuno na granularidade da equipe, para tomada de decisão e para acompanhamento, e aí sim a gente poder financiar.
e tendo o olhar regional também. Então, acho que esses são os principais pontos, as premissas que o Conasems defende em nome de todos os municípios. Então, tendo essas premissas atendidas, a gente pode caminhar, né, para essa discussão do ponto de vista financeiro, do que se ajusta à proposta. Tá? Então, pelo Conasems, esse é o encaminhamento. Fábio Conais. Obrigado. Então, acompanhando o que o Richard falou, Beth, primeiro, parabenizar o Ministério em colocar a atenção primária no foco aí da discussão dessa mudança definitiva da balança da promoção e prevenção de saúde como foco, isso é super importante, mas fazendo coro, né, ao que o Richard falou, sobre o que a gente espera desse novo momento em relação à necessidade de um financiamento mais robusto, né, de que a gente discuta mais amplamente os indicadores que mostrem uma entrega realmente de valor à população, mas também em respeito a essa relação federativa, é que a gente vá, a partir de agora, diante dessa definição orçamentária, chegar aqui sem nenhuma dúvida quanto ao recurso, quanto às premissas respeitadas e não haver perdas, para que a gente consiga, obviamente, pactuar no momento mais rápido, né, possível, né, Beth? Porque a gente precisa rapidamente fortalecer a atenção primária. Então, nas nossas discussões técnicas, nós estamos aí já no caminho muito avançado, praticamente prontos para uma pactuação, dependendo agora, então, dessa definição orçamentária, para que a gente esteja prontos mesmo para a pactuação aqui na CIT, tá bom? Nézio. Só eu cometi um erro gravíssimo. A equipe do DESCO, liderada pela Ana Luísa, que está aqui. Cadê a Ana Luísa? Por favor, Ana. Fica de pé, Aninha. Teve um papel extraordinário nesse processo também, junto com a equipe que eu citei, da CG Maia e da Gerência de Projetos. E, de fato, todo o acúmulo que eles estão conseguindo construir de cotidiano na relação com a assessoria técnica do CONAS, do CONASEMES, tem sido fundamental, Mauro, para poder chegar em pontos de pactuação maduros e de temas muito práticos do cotidiano dos serviços. E aí nós estamos falando de uma proposição que alcançou um ponto de maturidade e que terá, aí, Berger, na proposição que foi construída, 12 meses de calibragem dos indicadores, dos parâmetros, da identificação dentro do desempenho das equipes de acordo com os quartis de diversos estratos do país. Então, nós estamos falando de uma capacidade de poder ter um ponto, neste momento agora, superada a questão orçamentária, de muita maturidade da tripartite em torno da proposta. Então, o registro e o meu agradecimento. Muito bem. Então, só para deixar claro, fica feita a apresentação, parâmetros, diretrizes e as premissas que a gente está fazendo uma pré-pactuação, porque eu não posso botar pactuação duas vezes de uma mesma política ou de uma mesma ação. Então, estamos pré-pactuando, estamos fazendo acordos, né, prévios. Lembrar, já que você tratou da questão de indicadores de desempenho, alguém falou, é preciso fazer também o ajuste para que todos, sem exceção, estejam inclusos. Eu observava esses dias numa conversa, eu acho que com você mesmo, Nézio, que parece que tanto no caso da Bucal como no caso da EMUT estão separados em relação a isso. Eu não quero isso. Eu quero tratar a questão dos indicadores de um modo geral. O SUS é único, é universal e é integral. Então, eu não vou deixar nenhuma área de fora, porque eu já tinha uma norma própria, porque mesmo que tenha sido criada como coisa própria no nosso mandato, no nosso governo. Então, esses ajustes todos terão que ser feitos. É a questão do ponto de vista do valor, do ponto de vista do orçamento que vem, mas também dessas questões conceituais que a gente vai fazer, digamos assim, aquela aferição mais fina para que não sobre nenhum tipo de problema em relação a isso. Essas coisas é melhor a gente ir ajustando, discutindo, amadurecendo, para não ter nenhum tipo de problema mais adiante. Eu quero e até torço para que, de fato, tenha uns 35. Agora, até porque se não tiver 35 e chegar para baixar para 32 ou 30, vai ser um alvoroço danado. Então, quem sabe a gente não consiga de 35 para lá. Mas aí é uma luta que nós temos ainda temos pela frente, e não é pequena, vocês sabem disso, né? Quando nós comemoramos
Vocês viram os últimos números, vou fazer um parênteses, que foram apresentados aqui naquela fala da Ana Estela e do Quioro? O melhor orçamento que já teve da saúde no país, em que ano foi? 2012. Eu costumo dizer para o Padilha, você também não pode reclamar de nada, porque 2012 você nadou de braçada. Pode pegar a série histórica. E nós tivemos o que, também falando muito tranquilamente, tivemos duas expansões. Tivemos uma primeira expansão muito forte, que foi fruto da luta já do nosso governo eleito, já do presidente Lula, no processo da transição, e tivemos uma segunda expansão, que vocês lembram, né? Que mais para o final do ano ali, que também deu um certo alívio. Essa situação está, como é que eu diria, encerrada. É uma circunstância da política, na virada de um governo para outro, e, ao mesmo tempo, numa correção que sai da EC 95 para a EC 86. Essas são as duas circunstâncias que é preciso lembrar num fórum, né, que tem o CONAS, o CONASEMS e o Ministério, todos os técnicos aqui. Essa circunstância foram duas circunstâncias, ponto. A partir de agora, a vida é como ela é. E a vida como ela é, um novo orçamento, as novas pressões, o que nós tivemos que colocar para dentro do orçamento que não estava previsto, como questões novas, adicionais, cito pelo menos duas grandes questões. Uma, se o Quioro estivesse aqui, eu ia repetir na frente dele, que é o que nós estamos absorvendo de orçamento do Ministério da Saúde, está aqui o Elvésio, que é da SAES, para a EBSER, que é um volume extraordinário do nosso orçamento. A outra, que também não estava no enquadramento inicial, que é o piso da enfermagem, por exemplo, que era previsto para uma outra fonte e que veio para onde? Ministério da Saúde. Nessas duas, somando isso com mais a expansão do valor que eu tenho que pagar por conta de decisão congressual, que é o aumento das emendas, você faz toda a nossa comemoração de 2023, não dá uma comemoração para 2024. Eu sou obrigado, e aproveito a dizer isso para todo mundo, para que a gente não pense 2024 com a fotografia de 2023. Não pensemos 2024 com a fotografia de 2023, porque senão vai ser uma desilusão total. Então, nós vamos ver, acompanhar e trabalhar a fotografia da realidade, a fotografia da realidade de 2024, orçamentariamente falando, politicamente falando, estrategicamente falando, administrativamente falando e juridicamente falando, é uma outra. Então, eu peço que vocês também, todos nós, fiquemos atentos a isso, tá bom? Então, muito obrigado nesse tema. Alguma consideração a mais? Só 10 segundos, porque como nós temos muitas pessoas e nós não conseguimos discutir, até eu no CONAS e o Richan provavelmente no CONASEMS, não estamos pactuando, mas tentaremos o mais rápido possível essa pactuação, para que depois não achem por aí que o dinheiro já vai estar... É isso que o Bege está falando em resumo, porque a gente tem muita gente, Bege. Estamos aqui demonstrando que há um consenso no mérito, mas assim que a gente tiver essa definição orçamentária, que não deve demorar, né, Bege? Talvez na próxima CIT ou na próxima a gente venha. Acredito. E é o tempo que a gente tem que correr para poder trabalhar isso juntos. Mas demais, parabéns, Nésio, parabéns, equipes da SAPES, parabéns, CONAS, CONASEMS. E vamos ao próximo ponto. Vamos lá, dá um salve de palmas para a turma, né, também. Agora é SAES. O Elvésio tem 2 pontos. O Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans e a portaria que institui o incremento emergencial do piso federal de financiamento de ações e serviços públicos de saúde destinados aos entes subnacionais em caso de emergência de saúde pública e estabelece seus critérios nos termos do decreto 7.616, de 17 de novembro de 2011. Com a palavra, Elvésio. Bom dia. Satisfação reiniciar o ano com a primeira tripartite. Eu vou introduzir o primeiro tema,
com uma satisfação enorme, né? Começando agradecendo e já pedindo aqui para se posicionar para a rápida apresentação a minha querida diretora de programa, a doutora Flávia Bom Sucesso, que coordenou este processo com essa concepção inovadora, que nos dá enorme satisfação, que é uma orientação do governo do presidente Lula: inclusão, diversidade, respeito às pessoas, aos direitos, trazendo à luz do SUS essa readequação de uma política que estava muito acanhada anteriormente, que é de garantia de direitos à população trans, né? Eu queria agradecer muito a Flávia, a equipe do CONAS e do CONASEMS pelos aperfeiçoamentos, pela sempre muito qualificada intervenção. Representações da sociedade civil que interagimos, fizemos seminários, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Federal, de alguns estados estão aqui presentes. A Flávia pode citar os nomes. 2 procuradores da República, da Procuradoria-Geral da República, que nos acompanharam, da Defensoria Pública Federal, da União, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que tem tido uma atenção muito especial com esse tema. Muito obrigado pelas contribuições. Enfim, o Conselho Nacional de Saúde, né? Então, eu queria passar para a Flávia. É muito simples, vai ser muito rápido, completamente alinhado às colocações muito sinceras e muito ponderadas do secretário Berge sobre a questão orçamentária. A única vantagem desse programa é que é 0,1% do orçamento. Então, imagino que esse aqui é muito possível de garantir, mas, mesmo assim, a gente tem sempre esse cuidado e, claro, todos serão comunicados de qualquer alteração. Mas só para pedir à Flávia para apresentar. Obrigado mais uma vez, viu, Flávia? Bom dia a todos e todas. Eu agradeço o secretário Vécio. E, então, eu vou começar rapidamente apresentando para vocês que essa política ela tem uma história, né? E uma história muito marcada nessa interlocução com o Ministério Público, das decisões judiciais, com os tribunais federais, principalmente a TRF4, e o que nós fizemos ao longo dos últimos 20 anos foi responder às demandas judiciais. Chegava-se uma sentença, nós fazíamos a incorporação de um procedimento na tabela do SUS. E esse processo, esse modo de construir o cuidado, a oferta de cuidados para a população trans, tem a sua importância, mas também teve as suas consequências. E aí a gente vai, então, dizer do encerramento desse ciclo, muito comemorado por todos nós, que foi agora no início de janeiro, em 2024, quando a gente incorpora o último procedimento da demanda da sentença judicial com a inclusão do procedimento de neofaloplastia. Esse é um panorama rápido que mostra para a gente o quanto não foi efetiva essa forma de construção da oferta de cuidado no país e o vazio assistencial, e também vai mostrando para a gente, né, que, se a gente parte em 2008 com 4 serviços hospitalares habilitados, a gente chegou em 2020 e, quando nós assumimos, tinha 12 serviços habilitados no Brasil. No final de 2023, nós já tínhamos 22 serviços habilitados, mas nós tínhamos, em contrapartida, 104 serviços que eram iniciativas de estados e municípios, sem nenhuma participação de recurso federal. Então, isso também diz da importância desse tema acontecendo nos territórios onde a vida, de fato, acontece. Então, olhando para esse cenário, a gente está propondo um programa de atenção especializada à saúde da população PropTrans, o PAES PropTrans, e o objetivo é melhorar o acesso das pessoas, ampliar e qualificar os serviços e também fazer todo esse processo articulado, como o secretário já adiantou, todo o nosso processo de construção dessa política pública. Também das nossas experiências na coordenação de serviços, na produção de conhecimento sobre o tema
E no processo do ano passado de visitar quase todos os estados, quase todos os serviços, a gente entendeu que seria muito importante diversificar a oferta e deixar claro, né, o que nós consideramos que é possível acontecer mais próximo nas capitais e também dialogando com os serviços cirúrgicos, que produziu grande gargalo na oferta, um único pacote oferecendo todos os tipos de cuidado. E a gente definiu, então, que seria necessário separar, principalmente especificando no serviço cirúrgico tipo 2, a oferta da cirurgia de readequação, né, de redesignação genital, e porque elas são, de fato, de alta complexidade, exige uma curva de aprendizado muito grande e, às vezes, os serviços tinham dificuldade de pactuar porque não teriam condições de fazer essa oferta e sentiam a pressão do Ministério Público, das defensorias públicas, no sentido de overpactuação, é necessário a oferta. Então, esse atrito, né, muitos conflitos nos territórios, a gente entende que a gente agora está fazendo avançar, modificando também. E aí o último tipo de serviço cirúrgico, é o tipo 3, é o que a oferta da nefaloplastia, que a gente também está programando que ocorra em 2 únicos serviços. Então, a regra de transição está colocada, são 180 dias para a apresentação das habilitações, que ocorrerão nos estados, como vem seguindo a orientação SAES, a relação CONADS-CONASEMS, mas que nós divulgaremos um manual instrutivo para ofertar, para apoiar e para tornar essa portaria viva no território e não apenas uma portaria pactuada, mas que a gente vai caminhar junto em cada um dos territórios, porque a nossa perspectiva é que nós cheguemos a 2027 com 102 serviços da atenção especializada 1 e 12 serviços da cirúrgico do tipo 2. Esse, então, é a estimativa de impacto orçamentário. Isso diz do compromisso dessa gestão com esse tema e com a oferta desse cuidado. No ano passado, até o mês de novembro, foi faturado, né, nós conseguimos fazer o levantamento via DERAC, R$847 mil foi faturado nessa política. E a gente está dizendo que a gente quer fazer uma oferta de cuidado que chegará ao final desse ano com uma previsão de R$68 milhões para dar conta da construção desse programa. Muito obrigada. Bom, apesar de parte interessada ao propor a pactuação, mas por delegação do secretário Berge, eu consulto aí, agradecendo a Flávia, o CONAS e CONASEMES sobre a discussão. Flávia, parabéns. Toda a equipe. Acho que a Flávia sabe, o Elvésio também, fui presidente de uma fundação hospitalar em Minas Gerais, que temos o Hospital Eduardo de Menezes, e tive a oportunidade de ver o lindo trabalho que se faz lá no nosso ambulatório e a necessidade de a gente expandir isso com robustez, que é dignidade que a gente dá, né, respeito, e são pessoas que merecem, sim, esse olhar especial nas políticas públicas. E queria, então, em nome do CONAS, além de parabenizar, dizer que está pactuado. Obrigado, Fábio. Passar para o presidente Richan. Richan, você me permite fazer uma propaganda do município? No extraordinário congresso Sul, Sudeste, Centro-Oeste, em Florianópolis, teve uma apresentação, está aqui, a secretária municipal de São José, presidente do COSEN de Santa Catarina, e foi uma experiência vitoriosa na mostra do CONASEMES, a Sinara, que apresentou e nos emocionou a todos, com a experiência do ambulatório trans de São José, que a Flávia visitou recentemente, e é uma experiência tradicional. Então, dando os parabéns a Sinara, a toda o COSEN de Santa Catarina, pedir a palavra do presidente Richan. Bom, Elvésio me antecipou, né? Acho que uma das iniciativas, e muito emocionante, o WebDoc, que foi feito na cidade de São José. Já cumprimentar a nossa presidente do COSEN de Santa Catarina, Sinara, e assim, acho que tudo que a gente consegue ampliar e facilitar acesso,
a gente consegue entregar dignidade, né, e qualidade de vida. Então, parabéns pela iniciativa. Acho que é isso. Nós temos que fortalecer as políticas públicas de forma geral, buscando ampliar e facilitar esse acesso pelo Conasem está pactuado. Obrigado. Secretário Berge, só para... Conasem, após a apresentação, acaba de decidirem pela pactuação do tema. Muito obrigado. É a transexualização. E agora é o seguinte. Tá. Bom, obrigado, gente. Parabéns, Flavinha, mais uma vez, aos nossos convidados. Bom, o outro item, retomando aí até um pouco a agenda da dengue, está aqui o meu nome como responsável, mas está aqui o Márcio, na verdade, ele liderou pela SVS, junto com a SAPES e a SAES, a discussão do apoio financeiro emergencial, que sempre foi uma tradição na área da vigilância, e continuará sendo, e até aperfeiçoado, como ontem na Assembleia do CONAS a gente debateu muito, com ajustes ao longo do tempo, alguns já para essa situação emergencial, mas nunca foi uma prática, né, apesar de 40 anos de doença, um apoio mais emergencial adicional aos recursos orçamentários para assistência, seja na atenção primária, seja na atenção especializada. Então, o Márcio coordenou isso, e aí a gente pode rapidamente, tanto a SAPES como a SAES, dar os dados. A gente já acertou um pouco ontem a discussão, mas só para apresentar a todos e pedir a pactuação. Márcio, por favor. Oi. Obrigado, secretário Elvésio. Saudo o secretário Berja e aproveito e cumprimento a todos aqui, o plenário, todos que estão nos assistindo online. Como já explicado pelo secretário Elvésio, eu sou só um porta-voz aqui, já que a proposta de portaria envolve 3 secretarias do Ministério. Agradecer aos colegas da SAPES, da SAES e da Secretaria Executiva, que também a gente trabalhou arduamente aí, e todas as contribuições que a gente recebeu. Antes de dar início, vou marcar o tempo aqui para o doutor Berger não me chamar a atenção. Acho que é um grande ganho, né, já defendendo aqui, fazendo um advocacy, porque não é uma portaria exclusiva para dengue, né? Nós passamos por outras emergências e a gente tem uma certa dificuldade, né, ou precisamos cada vez mais avançar com normativas e mecanismos administrativos de fazer liberação de recursos de forma mais rápida. Então, ela é uma portaria que atende aí, conforme eu vou passar aqui, os 3 tipos de emergências em saúde pública que nós temos, conforme o nosso decreto, que traz a definição de emergências em saúde pública para o Brasil. Então, contempla as situações que envolvem aí doenças infecciosas, surtos, epidemias, pandemias, contempla os desastres e contempla a situação de desassistência, que também é considerada uma emergência no Brasil, aí pelas definições trabalhadas dentro do Sistema Único de Saúde. Ainda aí nesse início aqui da contextualização, a gente entende que é uma oportunidade de diminuir os impactos sobre a saúde da população, é um dos principais objetivos aí, dessa liberação extraordinária de recurso e da instalação e da garantia, o apoio para as ações rápidas aí, de resposta. E essa contextualização também que eu já fiz, que hoje a gente tem alguns desafios que a gente entende sempre que é um campo aí de aprimoramento para que a gente possa liberar esses recursos de forma mais rápida, de forma quase que automatizada, a partir do momento que a gente tem critérios e mecanismos pré-definidos. A portaria altera a portaria de consolidação número 6, que regulamenta o incremento financeiro que trata o artigo 8, no caso de custeio de resposta às emergências em saúde pública, no âmbito da atenção primária à saúde, atenção especializada e vigilância em saúde. Este é um ponto importante. Nós estamos delimitando esta portaria, estes recursos, às ações de resposta. Então, o ciclo da gestão de emergência ele tem preparação, ele tem vigilância, ele tem monitoramento, ele tem resposta, ele tem recuperação
mas nós estamos aqui destinando às ações de resposta. Não significa dizer que não vai haver outros mecanismos, como sempre houve, de apoio a estados e municípios e ao Distrito Federal para outras fases da gestão da emergência. Em relação à solicitação, e aí, mais uma vez, agradeço aqui os colegas de estados e municípios que contribuíram. Nós demos uma simplificada para tentar exatamente estar coerente com a necessidade do tempo. A solicitação, claro, que deve ser oficializada, né? Num primeiro momento, é um ofício do gestor local, do Estado, do município, do Distrito Federal, e o decreto de emergência em saúde pública. Com isso, a gente recebe, faz uma análise prévia, é liberado um parecer das secretarias envolvidas e o recurso do mês, do primeiro mês, que eu vou falar daqui a pouco, já vai ser liberado. Em caso de emergências que se prolonguem, é o exemplo de uma epidemia de dengue, nunca vai ser só um mês. Então, nós teremos aí provavelmente 1, 2, 3 meses, e aí, para um segundo repasse de um valor referente a um outro mês, aí a gente entra com a solicitação de outras informações, como o próprio plano de ação, para que aqueles recursos vão ser destinados, e uma caracterização melhor da situação. Tá? A gente também chegou nesse meio termo, então, entre esse primeiro e o segundo momento, já tem a liberação do recurso de um mês. Este plano de ação, né, voltando aqui, que eu estou falando no segundo momento, aí ele teria uma descrição, um plano de ação simplificado, nós não queremos burocratizar, mas ele teria uma apresentação da condição de saúde local, contextualizando a situação epidemiológica e as necessidades da população, e também essa comprovação da sobrecarga, seja para as ações de assistência, seja para as ações de vigilância. Uma caracterização mínima da capacidade instalada, local, a descrição das ações de saúde a serem realizadas e, no caso do plano de ação, com a participação de mais de um ente federado, a divisão de responsabilidades também precisa estar clara aí no plano, bem como dos resultados a serem repassados para cada um. Aqui só de forma muito simples, então este ofício chega ao Ministério da Saúde, via SEI, como a gente já faz normalmente, com essa solicitação, e, no caso, acompanhado do decreto de emergência. Depois disso, após essa checagem mínima do pedido e do decreto, haverá uma análise conjunta para a emissão de um parecer SAP, SAES e SVSA. Naqueles casos que exigir recurso das 3 secretarias, pode ter situação que envolva só recurso da vigilância, pode ter situação que envolva só recurso da atenção primária ou só recurso da Secretaria de Atenção Especializada. É feita uma verificação de disponibilidade financeira e orçamentária, isso é necessário, obrigatoriamente, a aprovação da solicitação e a publicação da portaria de homologação de adesão e financiamento pela ministra da Saúde. Aqui, um pouquinho da explicação de cada um dos recursos. Os Proêncio está aqui, estava com a gente discutindo ontem, o Newton do Daru também, então podemos ter alguma dúvida aqui que possa ser retirada pelas áreas específicas, mas em relação à atenção primária e saúde, nós estamos falando do valor do mês, né, e o cálculo vai ser considerado o incremento de até uma parcela mensal, tendo como base a mensuração do valor das equipes, programas, serviços da APS, cofinanciados pelas secretarias existentes do município, considerando o teto federal. Só fazendo uma correção, que pode ser mais de uma parcela mensal, dependendo da vigência da emergência. Na média e alta complexidade, o cálculo considerará a assistência à saúde prestada pela rede de atenção às urgências. Foi trabalhado um valor como referência de 10% dos valores financeiros da produção ambulatorial registrada como procedimentos de caráter de atendimento de urgência no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, CIA-SUS, considerando a série histórica dos últimos 2 meses. Só que, mais uma vez, explicando, não é só um mês. Esse valor pode ser repassado por mais de um mês, dependendo da emergência que nós estamos tratando.
epidemia de dengue, pode ser mais de um mês, mas em situações que a gente já viveu no ano passado, por exemplo, de enchentes, às vezes um mês é o suficiente para essa situação. E na vigilância de saúde, a mesma coisa, o cálculo relacionado às ações de vigilância de saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública terá como referência os valores mensais do teto de vigilância em saúde, limitando o valor de até uma parcela mensal. Mesma observação que eu já fiz, isso vai se repetir dependendo da duração do decreto de emergências em saúde pública. Então, o repasse está condicionado à vigência da emergência e à vigência do decreto. Caminhando aqui para o final, a utilização dos recursos, mais uma vez, são recursos de custeio, deverá acontecer durante o período do decreto de emergência e no exercício corrente. O Fundo Nacional de Saúde realizará a transferência dos recursos aos respectivos fundos de saúde. O incentivo financeiro será disponibilizado no bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, não sendo permitida construções e compra de materiais permanentes, entre outros itens que não se enquadrem no bloco. Mais uma vez, essa portaria restringe a isso, não significa dizer que não possa haver recursos para recuperação, como já foi disponibilizado em algumas emergências que nós vivemos no ano passado, principalmente por chuvas fortes e enchentes. No caso de solicitação feita por mais de um ente federado em conjunto, o repasse ocorrerá em conformidade com o previsto no plano de ação aprovado na CIB, que não obrigatoriamente precisa ser uma reunião convencional ordinária, pode ser a de referendo para garantir a velocidade dos processos. É necessário um monitoramento em tudo que a gente faz na gestão pública, então será, por parte das 3 secretarias envolvidas, poderá ser solicitado, além do plano, relatórios da execução das ações e não dispensa o ente beneficiário da comprovação da aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio do relatório anual de gestão, do RAC. Obrigado, e a gente fica aí, de forma coletiva, aí, as 3 secretarias à disposição. Obrigado, Márcio. Conais? Berger, só agradecer, porque eu me lembro que há uma semana eu liguei para o Elvésio e também para a ministra, e a sensibilidade e a resposta foi imediata.